O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 26, celebramos a 20ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não as praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos e irmãs. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, mais um evangelho clássico. Todas as vezes que a gente contempla esse evangelho, lê esse evangelho, estuda esse evangelho, a gente vai lembrar perfeitamente de que Jesus está falando, com quem Jesus está falando. Então Jesus hoje está também fazendo um marco, uma costura, para nos mostrar como que Ele quer o reino de Deus. Como que Ele quer o reino de Deus. Por isso que hoje Jesus está falando das multidões, está falando dos mestres da lei, estão falando dos fariseus, está falando das suas atitudes. Como que são as atitudes deste povo do templo, dos fariseus, saduceus, aqueles que gostam simplesmente de interpretar a lei segundo a sua vontade. A lei que possa fazer com que os seus atos sejam confirmados, sejam verdadeiros, mas no fundo, como diz o próprio Jesus em outros trechos, é uma hipocrisia. Porque eles gostam de ser cumprimentados, eles gostam de ser vistos, eles gostam de ser lembrados, não é isto? É parecendo os nossos políticos, né? Na época da eleição, gostam de ser lembrados, gostam de ser aplaudidos, né? É mais ou menos isso aí que está acontecendo aqui no Evangelho de hoje, né? Usam enfeites, e Jesus diz assim, olha, eles na teoria é muito bom, na teoria eles são muito bons, o que eles ensinam é muito bom, mas não olhe as suas práticas. Se você olhar a sua prática, você vai ver muito mais morte do que vida. Você vai ver pessoas pisando nas outras por causa da lei. Então as leis interpretadas para poder justificar as suas ações. Mas as ações da nova aliança, as ações na pessoa de Jesus Cristo são outras, completamente diferentes. Por isso que às vezes eu vejo na nossa igreja, nas nossas comunidades, em movimentos, em pastorais, eu vejo tanta gente querendo se aparecer, eu vejo tanta gente querendo ter poder, pisando nos outros, porque sabe um pouquinho mais de teologia, de filosofia, porque foi num curso e falaram um pouquinho mais de Bíblia, agora ela é a pessoa melhor que tem, que não sei o quê, gosta de ser bajulada, isso e aquilo, gosta de fazer bico, para depois as pessoas virem passar a mão na sua cabeça, né, todas essas coisas. Igreja farisaica, infelizmente está aqui, ó. Quando a gente tem esse tipo de atitude de poder,
Nós estamos vivendo igreja farisaica, queremos só ser visto pelas pessoas das comunidades e queremos ser paparicados por ela. Isso não pode existir, isso tem que desaparecer, tem que ser extirpado da vida das nossas comunidades, das nossas paróquias, da vida do padre, do bispo, do papa, de qualquer um. Tem que ser extirpado, porque quem tem que aparecer é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse no finalzinho, a minha igreja, a minha religião, claro que Jesus não falou com essas palavras, mas o meu reino é daquele que serve de alguma forma. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa numa conversa, a gente falando na questão de servir, às vezes de convidar a mesma pessoa diversas vezes, de insistir com uma pessoa para um tratamento, por exemplo, terapêutico, diversas vezes. Eu estava falando assim, olha, a gente tem que fazer de tal forma, a gente tem que somar, servir de tal forma, que a gente possa sentir que o reino de Deus tenha acontecido naquele momento. E eu dizia para essa pessoa assim, olha, hoje acolhi uma pessoa de fora, não é daqui de Telêmaco Borba, e ela precisava de se confessar, e foi uma coisa maravilhosa. A pessoa falou, a pessoa chorou, a pessoa contou da sua história de libertação. Olha, e eu estava ali, parado, sem fazer nada, olhando um site qualquer. E de repente, essa pessoa aparece. E de repente, a satisfação de ter somado, somente ouvindo aquela pessoa. E a pessoa sair bem, sair mais tranquila, sair com o perdão, sair com a misericórdia celebrada, sair com muito mais vitoriosa, sair com muito mais vontade e desejo de poder acertar, de poder construir o reino de Deus. Então é isto. A gente tem que servir, em vez de ficar se aparecendo, a gente servir de alguma forma. E quando a gente serve de alguma forma, a gente descobre que ali, naquele momento, o reino de Deus aconteceu, o reino de Deus foi construído. Pensa nisso, povo de Deus, reza bastante, que vocês tenham todo um bom dia, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que a Mãe de Aparecida, da Rede ao Coração dos Humildes, os cubra com o seu manto sagrado. Amém.